Obrigada, Norbert. Muito boa apresentação, né, gente? Vamos para a segunda apresentação agora. A prevenção à fraude na jornada do cliente, com Cláudio Silotto, engenheiro Latim América da Transmit. Isso aí. Obrigado. Os slides, será que estão aqui? Acho que é uma outra, essa é a anterior. Opa. É uma que tem uma tela azul. Mas obrigado pelo convite, né, pessoal? Para começar, então, a Transmit é um parceiro aqui da Dynamo, muito... Tá lá, tá lá. Se não, também não tem problema. É que tinha uns vídeos, eu ia mostrar uns vídeos, acho que pode ser interessante. Mas não... Aí, legal, obrigado, pessoal. Tá ligado, dá para ouvir? Agora sim. Então, legal. Bom, de novo, né, pessoal, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. A Transmit é um parceiro da Dynamo, tá? E agora a gente vai continuar um pouco aqui também, olhando para a oferta completa aqui para os clientes, tá? Então, não só essa parte que a gente falou bastante também no período da manhã, olhando aqui para a infraestrutura, tudo que a gente está construindo em cima de blockchains e tudo mais, mas como realmente oferecer isso para os clientes finais, tá? Então, essa vai ser um pouco aqui da ideia da apresentação e olhar dentro dessa jornada quais são os possíveis aí, né, as vulnerabilidades, os ataques e o que leva aí às fraudes que a gente vê, principalmente aqui no Brasil, tá? Então, esse vai ser um pouco aí da ideia. E para apresentar, para começar, eu gosto de pensar sempre, olhando aqui para esse ciclo de vida do usuário final. Tá? Então, todas as etapas aqui que a gente acaba tendo que passar quando vai oferecer algum tipo de serviço, fazer uma venda para o cliente final. Tá? Então, desde o momento aqui que você está fazendo a prospecção dele, fazendo o cadastramento, o onboarding, a própria parte aqui de login, autenticação, autorização, transação, encerrar aquela conta e assim por diante. Tá? Então, a ideia o que é? É ter serviços aqui que suportam qualquer uma dessas etapas, qualquer uma dessas fases do ciclo de vida do cliente final. Tá? E aí, lógico, são serviços, né, que a gente tem aqui com APIs bem documentadas, SDKs, tem toda a integração, as camadas aqui também em volta com a Dynamo, serviços que vocês já possuem, todo esse conceito de low code, no code, para definir a jornada do cliente final. Tá? Então, são vários aqui serviços que a gente já tem, né, ou na plataforma, ou que vocês já possuem dentro de casa, que suportam essas operações. Né? Mas o foco principal agora aqui da conversa vai ser o quê? Opa, desculpa. Nessa camada aqui, que a gente chama de detecção e resposta. Esse serviço de detecção e resposta, prevenção a fraudes, tá? Mas também fraudes é bem abrangente. A gente está olhando aqui para qual parte? Tá? Essa parte de proteção das contas, das identidades, roubo de sessão, prevenir a criação de uma conta fraudulenta. Tá? Esse é um pouco do contexto que a gente tem e como a gente vai utilizar os mecanismos atuais, tá? Já existentes ou da plataforma, para poder viabilizar tudo isso. Tá? Pensando em ganhos aí para o negócio, você acaba tendo esses daqui, mais ou menos, de uma forma bem resumida. Então, você pode ter tanto essa parte de gerar mais atrito para confirmar que o usuário é ele fazendo aquela transação, aquela operação, ao que a gente está bem acostumado, mas também o contrário, entender todo esse contexto de risco associado àquela etapa para permitir o acesso do usuário, fazer um acesso mais amigável, não gerar tanto atrito. Tá? Então, tem outros pontos aí também em função da plataforma. Mas aí, para dar uma resumida, o que eu separei aqui? Tá? Acho que daria para a gente pensar principalmente nesses 4 grandes passos. Tá? Não só no setor financeiro, bancário, que a gente acaba atuando mais, né? Mas em qualquer outra vertical. Tá? Pode ser varejo, um próprio marketplace, onde tem não só a figura do comprador, mas também um vendedor. Outras verticais, saúde. Poxa, quero simplesmente visualizar o resultado de um exame, né? Um que eu fiz ali. Como eu consigo fazer todas essas etapas aqui de uma maneira segura, amigável, pensando no usuário final também. Tá? Esse é um pouco aqui do cenário. E aí, lógico, tem muitas coisas aqui que podem dar errado em cada uma dessas etapas. Tá? Então, eu vou começar a listar aqui alguns. Tá? A ideia não é realmente ser uma lista exaustiva, tá, pessoal? Eu sei que, principalmente aqui no Brasil, os fraudadores, principalmente, têm uma criatividade muito grande. Tá? A gente tem sempre aí novos mecanismos de ataque, novas formas. Até conseguir responder rápido em função disso já é um desafio para as empresas. Tá? Mas tem aqui alguns exemplos. Então, primeiro, pensando no cadastro, né, o mais óbvio aqui é isso, realmente documentos aqui fraudados. Né?
A gente ainda tem, lógico, RGs que têm uma fragilidade muito grande. A gente tem evoluído aí com CNH, agora CNI, que tem mecanismos aí de controle melhores, né, que a gente consegue utilizar, mas ainda é uma realidade. Cenários aqui de você criar contas com dados aqui sintéticos, né, pegar dados válidos que vazaram na internet, mas para criar uma conta. Tá? Até de manhã teve um exemplo assim, né, tem gente aqui, eu estava falando com uma empresa também do setor aqui de futebol, né, estavam fazendo isso, o pessoal faz essa compra de ingressos para o jogo com CPFs, informações válidas, até às vezes pagando a mensalidade ali em cima dessa conta para conseguir comprar ingresso e revender. Tá? Então, isso é aplicável para vários cenários, não só para o setor bancário. Tem bots para fazer registros, tá? De formas automatizadas. Tá? Essa parte de device farming, spoofing é um ponto importante. Então, ter soluções aqui que fazem toda essa parte de controle, né? De conhecer aqui o comportamento biométrico daquela sessão, ver se é um usuário, uma pessoa e não um robô. Tá? São pontos importantes aqui. Toda essa parte de reputação, né, que você tem, troca de feeds de inteligência. Tá? Então, são pontos que a gente faz. Também foi falado aqui de manhã, a parte aqui de verificação da identidade, como que eu faço realmente a validação, reconhecimento facial, liveness, né? Cada vez está mais fácil fazer um deepfake, como é que eu coloco um controle, né, que seja ainda financeiramente viável aqui para a empresa, mas que consiga proteger desses pontos, tá? Então tem várias soluções já que oferecem esses tipos de controle, tem que saber realmente aplicar, dependendo do caso de uso aqui, e integrado com o que a gente tem. Olhando um pouquinho mais aqui para a parte de autenticação, né, que é o que a gente faz também toda hora, todo dia aqui. Tá? Então, a gente sempre lembra, lógico, do básico, credenciais, usuário e senha. Tá? Isso está vulnerável, realidade do Brasil. Tem muito phishing, tem engenharia social. Tá? A gente sabe que tem aqui, por exemplo, credenciais que vazam na internet a toda hora. Tá? O volume até disso é muito grande. Tem aqui a parte de ataques em cima só de SIM swap. Poxa, tudo bem, o usuário e senha era o primeiro fator, mas o segundo estava com MFA. Só que eu consigo receber o MFA via SMS. Dá para atacar algumas coisas assim, em cima de MFA. Tá? Então, tem controles aqui, mas também os atacantes acabam bypassando disso daqui. Eu trouxe, só para exemplificar e não ficar muito aqui no vídeo, nos slides, pessoal, um videozinho onde eu mostro um exemplo. Tá? Então, aqui é uma página de login padrão, usuário e senha, que está desprotegida, de certa forma. Então, para um atacante tá, que conseguiu pegar uma credencial válida na internet, que foi vazado, o que ele faz? No primeiro momento, ele sai testando isso de forma automatizada. De novo, são milhões de credenciais que valem. Como que ele cria hoje em dia esse tipo de ataque? Dessa forma, isso aqui é uma ferramenta gratuita que tem para testar credenciais que vazaram. Tá? Então, eu montei aqui um script com drag and drop, para fazer o teste. Ele sai testando e pega um resultado. Ele recebe até isso daqui via Slack, o resultado final de quais credenciais são válidas, para a partir daí lançar o ataque. Tá? Então, isso daqui, ó, se eu conseguir colocar hoje em dia nas proteções que a gente tem, eu já consigo detectar que esse comportamento é automatizado e bloquear. Bloquear só para essa chamada, tá? Daquele atacante, sem impactar o usuário final. A conta do usuário final continua ativa, mas a resposta que eu dei para aquele login, aquela tentativa de login do atacante, foi uma negação. Tá? Então, já mascarei ali para ele e impedi um ataque num primeiro momento. Tá? Então, isso é válido. Isso aqui são mecanismos que a gente tem hoje de detectar comportamento do usuário para sugerir um bloqueio. Aqui está mostrando mais a interface, lógico, né? É só para a gente ver. Então, conseguir para aquela tentativa de login, detectar e sugerir o bloqueio daquela ação. Tá? Poderia ser desafiar o usuário, tem outras coisas. Tudo isso você recebe também como resposta via API. Tá? Mas era só para começar a exemplificar. Antigamente, na minha época ali, eu tinha que realmente pegar e compilar um kernel de Linux antes de rodar um script qualquer. Né? Então, o script que naquela época era esse. Hoje em dia, você sobe um Docker, drag and drop e faz um ataque desse tipo. Tá? Então, também é muito mais ágil. Tem que ter mecanismos também à altura para responder ataques desse tipo. Tá? Mas também não para aí, né? Seguindo um pouquinho aqui. Então, poxa, tem outras fases. Não é só o momento da autenticação que é crítico. Tá? Então, tem depois, por exemplo, aqui a parte que eu já estou vendo aqui com a sessão autenticada, como foi dito de manhã. É uma preocupação. Como é que eu me previno de um roubo de sessão? Entendeu? Como é que eu sei que não tem um malware rodando na máquina do usuário, seja num desktop em casa, num celular? Tá? Essa é outra realidade também nossa. Tem muito malware bancário. Como é que eu sei que não tem um malware ali olhando, fazendo um screen overlay ou interceptando um SMS que chega no celular? De novo, eu não posso instalar muita coisa no dispositivo do usuário final, né, para me prevenir. Eu tenho que detectar esses comportamentos e tomar uma ação. Tá? Então, tem mecanismos para isso também. Tá? Mesma coisa aqui é olhando no último passo, olhando mais para a transação. Então, a gente tem muitas informações e mecanismos também para fazer isso.
Como é que eu entendo aquele perfil, aquele tipo de transação, os padrões, olhando mais para a prevenção à fraude transacional. Tá? Mas como é que eu integro tudo isso também lá? Tá? É um outro ponto importante aí a ser considerado. E aí é isso que a gente traz através da plataforma também, formas de viabilizar isso. Mas não olhando cada um desses componentes que eu fui listando de forma independente ali, né, pontual antes, mas de uma forma mais integrada. Tá? Então, por exemplo, uma outra solução que a gente tem hoje em dia, tá, eu gosto bastante, já utilizo aqui há mais de 2 anos toda essa parte de autenticação sem senha, né, no dia a dia, mas é, por exemplo, o Passkeys. Tá? Então, é a implementação aqui da Apple de FIDO2, WebAuthn e tudo mais. Você realmente não tem um secret, né, um password trafegando na rede. Você usa o quê? Criptografia assimétrica para fazer a autenticação, uma autenticação sem senha. Tá? Mas o que acontece? Muda um pouco, a gente estava falando aqui de cenário de ICP com certificados. Né? Aqui você tem que inverter. A chave privada está no dispositivo do usuário e a pública que fica na solução. Tá? Então, poxa, é tão segura quanto os outros cenários? Não. Mas é uma autenticação válida para diversos cenários comerciais, né? E você consegue implementar de uma forma aqui amigável para o usuário. Já limita, sua superfície de ataque? Sim. Você está tendo aqui uma credencial de autenticação que é resistente a ataques de phishing. Ninguém vai conseguir roubar aquilo ali numa ligação telefônica. Tá? Mas ela sozinha, né? Só essa implementação resolve o problema todo? Não. Você precisa complementar, por exemplo, olhando esse contexto que o motor de risco teu te dá, para entender o comportamento do usuário, para conseguir fazer a gestão completa do ciclo de vida daquela chave. Então, poxa, é legal a autenticação passkey, né? Lógico que é, eu gosto, utilizo bastante, mas hoje em dia, a Apple mesmo sincroniza para mim uma credencial nova que eu coloquei no meu iPhone para o desktop, para um laptop que eu tenho, para o meu Mac, de forma automatizada. Isso passou por onde? Via Google Cloud. Será que é interessante para qualquer cenário, para um setor bancário, utilizar uma chave que não foi gerada naquele dispositivo? Tá? Às vezes, para o varejo pode ser. Então, entender o cenário completo, tá, é bem importante. Então, é isso que a gente faz e sugere através da plataforma. Ter uma abordagem onde você consiga fazer aqui de uma forma bem contínua, tá? Entender esse contexto e respondendo em tempo real, para poder fazer o quê? Justamente esse ponto, orquestrar e detectar aqui tudo que você precisa fazer para alterar a experiência do usuário de acordo com aquele cenário. A gente fala bastante desse tipo de orquestração, é isso, você definir a jornada que você quer dar para o teu cliente, baseado em todos esses fatores. Tá? E aí, só para entrar um pouco mais no detalhe, tá, pessoal? Assim, como que vai ser então? Né? Como que eu consigo fazer todas essas detecções? Tá? Então, a gente consegue coletar uma série de informações aqui. Tá? Do próprio dispositivo do usuário, reputações de IP, localidade, como que ele navega na aplicação, como que ele desloca o mouse, onde ele clica. Tá? Tudo isso são as telemetrias que você consegue coletar aqui para utilizar isso. Mas é totalmente inviável você usar essa informação de uma forma crua, né, nativa ali. Você tem que começar a filtrar, entender isso. Tá? E como que você faz isso? Né? Através de, lógico, mecanismos modernos, inteligência artificial, machine learning. Mas a ideia, o que é? Né? É você pegar essas telemetrias e ir subindo aqui. Convertê-las para sinais, que realmente vão ser mais enriquecidos e ter uma relevância maior aqui para o teu negócio. Tá? E a partir daí você começa a fazer essas análises, tá? Em tempo real, para poder sugerir aquela mudança que eu falei, pedindo uma autenticação mais forte, fazendo uma autenticação com um certificado de CP, fazendo uma validação de liveness, o que precisar, tá? Comparando aqui também com sinais históricos, o contexto agregado daquele usuário, mas aqui você ainda está olhando para o próprio indivíduo, certo? Para aquelas transações que o Cláudio está realizando. Você já protege de muita coisa? Sim, tanto a parte aqui de criação de contas fraudulentas, roubo de sessão, né? Account takeover e tudo mais. Mas também dá para levar isso para uma outra esfera aqui, começando a correlacionar todos esses eventos e não olhar só como fraudes individuais, né? Olhando realmente para essas campanhas de ataque que ocorrem. Tá? Então, subir aqui e começar a olhar esses comportamentos de forma agrupada, o que a gente chama também ali de fraud rings. Tá? Aqui que você começa a pegar coisas mais interessantes, às vezes é onde tem uma perda financeira maior aí para as empresas. Tá? Aí, de novo, como que a gente consegue, então, olhar, né, quais são as tecnologias que estão por trás para poder fazer isso? Uma delas é essa parte de machine learning. Tá? Então, você começar a olhar aqui e ver anomalias que você tem em cima dos grupos. Então, pegando informações aqui, por exemplo, coletadas, tá, você começa a ver aonde está aqui os outliers, né? Onde que estão aqui aquelas diferenças para levantar um flag. Começar a entender por aí, mas de uma forma automatizada, sem gerar esforço aqui para a tua equipe de fraudes. Tá? Então, esse aqui é um dos primeiros pontos. O outro, que nem eu falei, poxa, é começar a entender como é que eu entendo o comportamento de robôs versus o comportamento de uma pessoa. Tá? É vendo isso, como eu falei, como que a gente navega na página.
Quando uma pessoa vai clicar, ela não clica sempre no mesmo local, no botão, né? Ela acaba clicando em algumas partes, talvez em cima da palavra, ou no começo ou no final. Tá? O robô não, geralmente ele vai e clica num lugar específico, sempre naquele mesmo. Como que você navega? Muito rápido, né? Clicando sempre em pontos específicos da página, versus de uma pessoa que desloca o mouse de uma maneira mais linear, assim, mais devagar. Tá? É diferente quando você tem, por exemplo, um malware rodando naquela estação, onde também, às vezes, o deslocamento vai ser pulado. Tá? Então, tem várias formas de detectar isso, mas isso é um dos sinais, tá? Que você coleta. Por isso tem que ser analisado de uma forma bem agrupada. Os outros pontos, né? Poxa, já que a gente está olhando, está coletando dados, tem tudo isso aqui dentro dos nossos motores, né? Por que não utilizar isso para ajudar também, não só responder em tempo real, mas ajudar a nossa equipe de fraude? Então, dá mecanismos aqui, ó, de analytics, por exemplo, da mesma forma que eu faço consultas no chat GPT, eu consultar essa base de dados com linguagem natural para entender e ajudar numa inspeção aqui de fraude. Tá? Então, usando aqui, né, AI, LLM, você conseguir perguntar para aquele seu modelo, né, algumas perguntas bem interessantes. Então, usar isso para também apoiar aqui na inspeção. Tá? Mesma coisa aqui com fraud rings. Em tempo real, muitas vezes é difícil fazer isso. Você precisa responder rápido para não impactar o usuário. Mas por que não rodar processos aqui, tá, para você conhecer novos padrões de ataque? Tá? Então, olhar quais são esses links entre os diversos padrões para gerar aqui alertas, notificações e até mesmo melhorar a própria inteligência do motor. Então, são coisas também que a gente faz através da plataforma. E isso também, lógico, agrupando aqui, tá, através desses insights aqui, quais são esses pontos principais que os analistas precisam focar para poder responder. Porque até em função de volumes também acaba ficando, às vezes, inviável, né, você olhar de uma forma bem pontual. Tá. Assim, eu falei bem rápido aqui, pessoal, mas de uma forma mais resumida, é basicamente isso. Né? Então, a gente tem hoje em dia vários mecanismos aqui, que nem eu falei, para poder entender, identificar aqui não só o usuário, o dispositivo, essas conexões, formas de navegação, tá? Para identificar e responder rápido a esses novos tipos de ataque e fraudes, mas o importante não é só essa parte mesmo, né? De responder aqui de uma forma rápida, é fazer também esses outros passos. Tá? Entendendo aqui, então, quais atividades a gente consegue fazer, mesmo de uma pós-incidente aqui, para poder ter uma boa assertividade. Tá? Então, esse é um ponto importante, conseguir aqui ter bons resultados, aí, bons números, tanto para falso positivo como falso negativo. Como é que eu consigo me atualizar, né, para atender aqui e responder rápido a novos padrões de ataque. Tá? Então, utilizar, que nem eu falei aqui, essas ferramentas também para poder apoiar aqui na parte de investigação. Tá? Então, também é bem importante. Toda a parte aqui de integrações, né, ou até tratar os próprios incidentes, a parte de case management aqui, de uma forma unificada, tá? Para poder ter uma visibilidade legal, integrando os vários canais. Né? Sempre que a gente está falando de cliente final, são cenários omnichannel, né? Então, aqui também tem que fazer. Ter essa parte de integração entre os múltiplos componentes, então eu passei rápido ali, mas tem toda a parte de repositório de usuários, né, IDPs internos e externos, a parte aqui do próprio motor de risco, que pode ser um ou mais, tá? Parte de validações, outros mecanismos de autenticação e assim por diante, e lógico, toda a parte também aqui de orquestração. Tá? Então isso está bem no DNA, sendo bem transparente aí da Transmit, a gente já faz isso, né, há um bom tempo, e aplicar toda essa parte de orquestração, mas voltado à prevenção a fraudes, é algo bem importante também. Não sei se já tem alguma dúvida, senão eu posso passar. Tenho mais alguns vídeos que eu ia mostrar, só uns outros exemplos, mas pode perguntar também. Então, vamos lá. Aqui eu estava mais mostrando, então, também de novo, tá, pessoal, essa parte aqui da interface, de novo, a plataforma. Tem uma? Opa. Eu voltei aqui, depois eu continuo. Oi, eu sou Sara, da Pefisa, boa tarde. Além de identificar robôs, acessos robotizados, vocês também identificam o acesso via emulador? Sim. Legal. É uma pergunta boa também, né? A pergunta era basicamente se também identifica acessos vindo de emuladores, tá? Então, sim, também dá para identificar, tem várias formas de fazer isso, tanto a parte de device fingerprint, né? Identificar o dispositivo, como identificar emuladores, é algo importante. A gente sabe que muitos ataques vêm daí, tá? Então não é comum você fazer uma compra através de um emulador, mas geralmente os atacantes usam isso, então é algo importante a ser considerado. A plataforma também suporta. Tá?
No mobile, eu acredito que por ser um SDK, você consegue identificar ali que tem trójanos. Eu não sei se a solução ela lista todos os aplicativos que estão instalados no aparelho. Mas em questão de web, eu acredito que não seja um executável que é instalado, e sim deve ser um JavaScript. A identificação de malware para esses dispositivos é feita apenas baseado em comportamento, não que ou vocês conseguem de alguma forma identificar que tem algo instalado naquele computador. Então, essa parte de detecção de malware é mais voltada mesmo para, por exemplo, celulares, para dispositivos móveis, tá, com o SDK, você tem uma abertura maior ali. Muda também, lógico, se depende da plataforma, se está rodando em Android versus iOS e tudo mais. Mas para web, sim, é isso, é JavaScript que utiliza ali, tem uma visibilidade um pouco mais limitada, por isso que a gente acaba usando outros mecanismos para detectar essas mudanças de comportamento. Tá? Então, como está sendo feitas as chamadas, se muda browser, se muda a tela, se está vindo por API, tá? Então tem que ter uma correlação. Por isso a parte de orquestração também é importante. Mas está perfeito, é bem isso mesmo. Muda em função também do canal. Deixa eu ver se vai dar para acionar de novo o vídeo aqui. Mas a ideia o que era? Era mostrar aqui, então, um pouco dessa interface gráfica, tá, do que tem. De novo, a plataforma, o grande viés dela é oferecer esse conceito de API first. Tá? Então, tudo que está sendo feito, apresentado por aqui, também dá para consumir via APIs. Mas a ideia é essa, você ter uma boa visibilidade sobre o que está acontecendo. Por que eu tive aquela recomendação de desafiar o usuário, ou nesse caso, bloquear? Tá? Então, em vez de ser simplesmente uma caixa preta, né, como a gente falou mais cedo ali, é você ter visibilidade sobre o que está sendo recomendado. Tá? Então, além de você ter um bom entendimento aqui, né, de tudo que foi coletado, entendido e levou a gerar aquela recomendação, a gente traz realmente esses reasons, tá? Os motivos que levaram a gente a recomendar aquela ação. Tá? Isso também é bem documentado, tem até essa parte aqui é um site público nosso, tá? Dá para consultar e entender. Você consegue entender também ali quais são essas recomendações que a gente traz e os reasons que levaram a isso, tá? Para realmente não ser essa caixa preta fechada ali, não é só um score de risco que volta. Porque muitas vezes também é aquilo, é difícil você decidir o que fazer com aquela resposta. E aqui é mais aquela parte que eu falei, né? Com linguagem natural, você conseguir interagir aí com os seus dados para poder fazer uma investigação e tudo mais. Então, estou perguntando aqui, né, não sei se dá para ler, mas qual que é aqui a taxa de deny rate nas últimas 24 horas. Tá? Então, em vez de você ter relatórios específicos, você já faz a consulta por aqui, em linguagem natural. Qual que é a distribuição aqui das operações do usuário. Tá? Então, ele consegue gerar para você. Você consegue fazer um PIN disso num dashboard, exportar também para fora. Dá para perguntar não só em inglês, né? Eu coloquei ali em português, lógico. O LLM você consegue também fazer essas traduções, né, para poder perguntar e utilizar ali. Então, por exemplo, qual que é o Reason ID, né, a recomendação aqui mais comum que eu tive na minha última semana. Aqui é meu laboratório de teste, tá? Então não tem dados muito reais, não fica tão interessante, mas só para ter uma ideia. Então monte aqui, por exemplo, uma lista também de dispositivos bloqueados. Então você consegue rapidamente extrair essas informações para ajudar numa investigação ou até alimentar, tá? A ideia da plataforma realmente não é ficar escrevendo regras, tá? É utilizar mesmo os modelos ali já pré-definidos para fazer toda a análise de risco, mas se quiser, dá para, porém, exportar essas informações e cadastrar num outro componente aqui para fazer a blindagem ou na própria plataforma. Tá? E aí, um último exemplo que eu ia trazer, pessoal, em função até do tempo aqui, mas era mais voltado a essa parte que a gente falou, poxa, outra realidade nossa também no Brasil são esses golpes. Tá? Como é que eu consigo usar esses mecanismos para me apoiar? Flegar, identificar algum tipo de ameaça, um golpe que a pessoa está caindo. Poxa, é a pessoa daquele dispositivo dela, de uma localidade conhecida, mas ela está sendo enganada para realizar aquela transferência, aquele Pix, o que for. Tá? Então, aqui é um exemplo também, é um teste que... desculpa, eu tinha um outro exemplo, vou pular primeiro para esse. Para poder suportar esse cenário. Então, por exemplo, um exemplo aqui de um aplicativo qualquer, vou fazer uma transferência. Então, poxa, eu estou com alguém no telefone sendo enganado e estou realizando essa transação. Poxa, será que eu não consigo identificar esse comportamento e disparar de uma forma automatizada um chatbot, por exemplo? Aí, com esses mecanismos de inteligência artificial, ele mesmo vai fazendo a conversa com o usuário. Tá? Então, poxa, você está no telefone com alguém? Sim, estou. Ali a pergunta está em inglês, desculpa, né? Mas estou respondendo em português. Aí, poxa, com quem que você está falando? Eu falei, tem alguém da área de riscos aqui do banco me ligando. Estou vendo, mas qual que é a ideia? Por que você está fazendo isso daqui? Estou fazendo aquela transferência porque eu quero proteger minha conta. Ele me incentivou a migrar para uma outra conta. É uma conta nova? Né? O que ele está fazendo? Você pode ir definindo essas interações e ele, com inteligência artificial, vai navegando. Se ele detectou algum cenário estranho, você pode pedir uma nova validação, flegar para a tua área de riscos. Nesse caso aqui, esse aqui é um cenário que a gente estava trabalhando com um banco mais da Inglaterra, ele estava pedindo o quê? Para fazer uma validação
facial, um IDV aqui, né, um face match, mas de quem está recebendo aquela conta. Entendeu? É um cenário que talvez não se aplique tanto ainda aqui, mas a gente até está trabalhando, buscando aí junto com a Dynamo parceiros aqui para poder implementar, validar esse caso de uso para a nossa realidade aqui no Brasil. Tá? Então é algo que pode ser interessante. Mas é algo que é totalmente viável em cima aí das tecnologias que a gente já tem hoje em dia. Tá? E o outro ponto que eu ia comentar aqui da plataforma, outro vídeo que eu passei rápido, era também um outro pedido que às vezes as empresas fazem para a gente, que é justamente para isso. Poxa, como é que eu consigo capacitar a minha equipe para responder de uma maneira adequada aos novos incidentes? Tá? Então, também pela plataforma a gente consegue aqui, e tem um mecanismo aqui que é um ataque simulator. Então, eu consigo lançar, deixa eu só ver se eu consigo dar um play agora aqui, pela própria plataforma, esses ataques de uma forma controlada, sem afetar a aplicação. Então, você escolhe, né, o que você quer lançar, se é um ataque do tipo bot, emulador, máquinas virtuais e tudo mais, um ataque em cima de login, registro, como está aqui, você define, poxa, quero logar, gerar tráfego aqui, vindo de uma rede Tor, de uma rede proxy, com esses volumes. Aí você define e monta toda essa estrutura e lança o ataque. Justamente para você receber na plataforma e ver como é que a tua equipe aí também vai responder em cima desses incidentes. Então, são ferramentas aí que a gente traz, como eu falei, não só para responder aqui em tempo real, mas também capacitar a equipe e ajudar na prevenção à fraude. Algum outro ponto? Eu sei que eu falei rápido, eu ia deixar um tempinho para o Bonassa aqui comentar, mas não sei se tem algum outro ponto. Tem uma pergunta ainda aqui. Tudo bom, obrigado pela apresentação, bem interessante. No passado, lá na Febraban, no GT de blockchain, a gente propôs uma solução que a gente chamou de Device ID ou Knowledge Machine, né? E ela era baseada em reputação de máquina, no sentido assim, era mais fácil falar que a máquina tentou fazer uma fraude do que falar que foi o usuário, né? Então, você culpa a máquina no sentido assim, eu sei que foi a máquina, pode ter sido o usuário ou não, para não ter tido nenhum tipo de processo. Mas minha dúvida é quando você falou de Device Fingerprinting, Device ID, por que o projeto meio que morreu? A gente não tinha como obter um ID robusto, a factory reset e formatação do celular, por quê? Tanto o Android quanto o iOS, eles passaram a bloquear o acesso a IDs de hardware, tipo o ICC-ID do SIM card, o e-mail do chip do modem, e o outro era o ICC-ID, o e-mail e o MSSDN, mas ele é da telefonia, né? Vocês têm assim o que vocês usam para gerar o ID da máquina? Que assim, no mobile é uma coisa, né? Desculpa, lembrei. E a gente também não conseguia mais pegar MAC address nem de Wi-Fi nem de Bluetooth, né? E eu entendo que assim no desktop é pior ainda porque esse que você falou, está só no JavaScript, né? Se você não instala um componente de segurança, você não vai extrair nada. Mas no mobile, como é que você gera esse ID? Se ele é robusto a factory reset, reformatação, reinstalação do sistema operacional? Legal, legal. São bons pontos. Tá? Então, assim, a gente evoluiu também bastante com essa parte de device fingerprint, tá? Mecanismos que faz isso. Que nem você falou, porque as próprias plataformas hoje em dia já limitam isso. O próprio browser limita quando você está na web, entendeu? Por questões de LGPD, privacidade e tudo mais. Então, a gente tem mecanismos aí avançados para fazer o fingerprint, a gente analisa outros pontos, tá? Por exemplo, até a própria GPU, o que você está conseguindo rodar de emulações ali dentro, para poder responder e identificar isso. Mas também, se precisar, dá para fazer um outro ponto, que você gera certificados para poder instalar no celular. Vai matar, exatamente. Então, ele chega... Exatamente. Aí você acaba tendo que trabalhar como? Né? Naqueles cenários de orquestração. Poxa, para esse meu cenário de negócio, eu estou vendo que é um dispositivo novo. Qual que é o comportamento que eu quero dar para aquela minha transação? Então, você administra pela orquestração, pelo desenho da jornada que você vai dar. Mas tem que considerar cenários assim. Tá? Mais alguma outra dúvida, pergunta? Quer comentar alguma coisa aqui só para encerrar, Bonassa? Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Alexandre Bonassa. Eu trabalho junto com o Cláudio trabalha comigo, né? A gente agradece a Dynamo pelo convite, tá? Mas eu distribuí para vocês aí só um folderzinho falando um pouco, um resumo do que o Cláudio falou, alguns benefícios, só para vocês terem como informação. Mas aí depois, né, eu ia brincar, né? Tem aqui atrás o QR Code já, direto do DocSign para assinar. Só assinar, a gente manda já, tá? Então, muito fácil, rápido, não precisa de chave criptografada, nada. Não, brincadeira, pessoal. Tá? Mas agradeço vocês, tá? Boa tarde aí.